Boa tarde, Moreira Lopes. Boa tarde também aos ouvintes do Sintonia da Tarde, começando mais uma Emergência 193, diretamente da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu, na presença do Tenente Queiroz. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos que nos escutam e nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui, às sextas-feiras, compartilhar um pouco de dicas de prevenção e o nosso cotidiano. E Moreira, a gente vai falar de um tema que está sendo recorrente, não só aqui em Manhuaçu, mas também como na região, sobre as queimadas criminosas. Tenente, a gente tem visto nos últimos dias muitas queimadas. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, principalmente nesse período seco, que tem um aumento dessas queimadas criminosas. Ana, a gente está chegando no auge do período de estiagem, né? Do período seco. Já estamos aí algumas semanas com a umidade do ar bem baixa, né? Inclusive já com alguns alertas de baixa umidade sendo emitidos pelos órgãos competentes. E, além disso, para agravar, já está prevista uma primeira onda de calor desse período, já a partir aí dessa semana e da semana que vem, que vai atingir algumas regiões de São Paulo e Minas Gerais. Então nós já estamos com uma situação crítica em termos de clima e o número de incêndios em vegetação, de incêndios florestais, ele vem aumentando já nas últimas semanas, já exigindo um esforço de combate por parte da corporação muito grande. E grande parte desses incêndios são incêndios provocados pela ação humana, né? São incêndios que, em sua maioria, são colocados dolosamente, né? A pessoa com intenção de queimar uma área, ou, em outros casos, realizando ali o manejo do fogo com vistas a limpar alguma quantidade de lixo, ou entulho, ou mesmo uma área de vegetação, e esse fogo ele perde o controle e avança sobre outras áreas. E falando um pouco mais sobre esses incêndios, a gente sabe que o Corpo de Bombeiros está sempre trabalhando. Como que vocês fazem esse trabalho quando vocês são acionados para estar combatendo esses incêndios? Bom, existe dois tipos de trabalho, né? Existe o monitoramento dos focos na região urbana e nas zonas rurais e em áreas de preservação. Então aqui nós temos na nossa região alguns parques municipais, algumas áreas de proteção ambiental, as APAs, e além disso dois grandes parques, o Parque Nacional do Caparaó e o Parque Estadual Serra do Brigadeiro, né? Então nós temos uma ampla área a cobrir e é feito cotidianamente monitoramento e utilizando instrumentos via satélite que verificam ali os focos de calor nessas áreas, isso principalmente voltado aos parques, para que haja uma atuação imediata e que os danos sejam mitigados. No ambiente urbano, os acionamentos são feitos ali pelo 193, então as equipes deslocam e fazem o combate. E fica um apelo à população, à comunidade, que sempre que vislumbrou um incêndio, verificou ali que há o risco de dano ambiental ou dano ao patrimônio, faça o acionamento das equipes do Corpo de Bombeiros. Principalmente se há a possibilidade de ser um incêndio criminoso ou se foi verificado ali, né, visualmente, por meio de câmeras ou mesmo testemunhas, que esse incêndio foi provocado dolosamente, para que seja acionado a Polícia Militar, a Polícia Civil e as providências sejam adotadas, né, de forma a coibir essa ação que trazem muitos prejuízos, não apenas para o combate, né, mas também para a população que se vê numa região ali com muita fumaça, né, que causa ali um mal-estar e problemas respiratórios, principalmente em idosos e crianças, além do prejuízo, né, de limpeza das residências, prejuízo ambiental e mesmo ameaça às edificações que fazem divisa com essa vegetação. E falando um pouco mais sobre essa questão desses incêndios criminosos, nesta quinta-feira vocês atenderam, né, a um chamado também, inclusive esse indivíduo que colocou fogo, acabou sendo preso. Gostaria que você falasse como que foi essa dinâmica que vocês fizeram, onde que foi a localidade específica e como que vocês fizeram o combate desse incêndio. Bom, aportou aqui na companhia, né, um chamado de incêndio de vegetação, então as equipes se deslocaram imediatamente e circulou em alguns grupos da cidade, grupos de WhatsApp, imagens de um indivíduo, né, que passa ali margeando a vegetação e ateia fogo. E além disso, algumas testemunhas após afirmaram que ele se deslocou por uma longa trilha e foi ateando vários pontos, vários focos ali, tornando aquele fogo em um incêndio muito grande. Então, imediatamente foi feito o acionamento da Polícia Militar, que realizou ali os trabalhos, né, para tentar identificar esse autor, rastrear esse autor e felizmente culminou na prisão desse indivíduo
né, encaminhamento para a delegacia. Então, a corporação conta com o apoio da população sempre que houver indício de incêndio criminoso, se puderem compartilhar imagens, né, de monitoramento ou mesmo acionar já as guarnições policiais para a gente coibir esse tipo de atitude. E a gente fala muito dessa questão, o senhor destacou, né, sobre incêndios em vegetações, né, pastos e incêndios também na cidade, né, no meio urbano. Quais que são os principais riscos dessas queimadas no meio urbano, já que a gente tem um número expressivo de pessoas que habitam ali na maioria desses lugares, nas casas? Exatamente, né? Boa parte aqui da nossa cidade faz divisa com a vegetação, né? Vários imóveis fazem divisa muitas vezes com uma área de pasto, uma área de vegetação rasteira ou mesmo florestas, né? A Mata Atlântica. E quando há ali um incêndio, isso oferece um risco imediato para aquelas edificações que fazem divisa com essa área de vegetação. Como aconteceu há alguns dias atrás, um incêndio que também foi provocado, né? Testemunhas no local afirmaram que um indivíduo ateou fogo numa parte de vegetação e esse incêndio avançou sobre uma edificação em construção que foi completamente tomada pelas chamas. Inclusive, esses autos também já foram encaminhados para os órgãos competentes para que seja apurado e sejam tomadas as devidas providências. Então, para o proprietário de uma edificação, seja ela uma indústria, um comércio ou uma residência, fica também a orientação de buscar construir um aceiro, né? Um aceiro que é aquela parte em que a gente tira a vegetação, né? Aquele espaço ali de 2, 3 metros, para impedir que um incêndio se propague, seja sobre o muro, seja sobre as paredes e avance sobre essa edificação. Então, a construção de aceiros em volta da edificação e o monitoramento constante também daquele terreno, né? Inclusive com o acionamento das equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar, para que seja combatido esse incêndio de forma mais precoce e que os autores sejam identificados e sujeitados às penalidades previstas na lei. E, Tenente, qual que é a última dica que você deixa para todos, não só, né, para a população, mas como essas pessoas que ateiam fogo, principalmente em vegetações? Bom, o incêndio de vegetação atinge grandes áreas, né, principalmente nessa época seca e de altas temperaturas, e causa um dano ambiental gravíssimo, com morte de animais, destruição da fauna e da flora, né, e perda da biodiversidade local. Além disso, oferece riscos muito grandes às edificações comerciais, às indústrias e para as residências. Então, fica a dica para a população: não faça queimadas, não utilize o fogo nessa época, porque muitas vezes um pequeno foco ele vai perder o controle e vai se transformar num grande incêndio. É isso aí, Moreira. Essas foram as informações de hoje do Emergência 193. Agradeço a presença, Tenente. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Moreira. Não se esqueça, em caso de emergência, ligue o 93. É isso aí, Moreira. Uma boa tarde para você e também para os ouvintes do Sintonia da Tarde.